Fala pessoal, Diego Pureza aqui falando e para tratar com vocês sobre a nova lei de abuso de autoridade após os vetos do presidente da República. Aqui na ideia é que eu não vou fazer uma análise sobre toda a legislação, até porque foi uma decisão de caráter precário, porque amanhã, a qualquer momento, o Congresso Nacional pode simplesmente caçar os vetos. Então eu vou dar alguns pareceres aqui, algumas expectativas políticas, se deve ou não ser caçado os vetos, mas a ideia desse vídeo é explicar o que o presidente Jair Bolsonaro vetou efetivamente. Se foi positivo, se foi negativo, a gente vai explorar veto por veto. E claro, no futuro, sendo ali passado pelo crivo do Congresso Nacional e tendo uma legislação de abuso de autoridade definitiva, nós voltaremos para trabalhar com vocês uma aula completa sobre a nova lei de abuso de autoridade, já considerando aquilo que foi introduzido no nosso ordenamento jurídico. Mas a ideia desse nosso vídeo é trabalhar com vocês apenas os vetos. Já adianto para vocês que ao analisar o conteúdo dessa legislação, é fácil concluir que se tratou de um verdadeiro cavalo de Troia. Como assim? Não é uma lei de todo mal, que só vem conteúdo que não presta. Mas a gente sabe que toda legislação deve ser digna de desconfiança, e essa não é diferente. Foi uma legislação que veio alguns pontos positivos, alguns avanços de fato, até porque nós já tínhamos aí uma lei de abuso de autoridade da década de 40, e que com esta nova lei acaba de ser revogada, e mesmo sendo uma legislação antiga, não estava assim tão obsoleta, mas de fato, essa nova legislação trouxe alguns avanços, só que junto com ela, muita coisa ruim. O presidente da República ouviu o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ouviu a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral, dentre outras instituições, ouviu promotores de justiça, juízes, policiais, ouviu todo mundo para efetivamente saber o que deveria ou não vetar. E já adianto para vocês, os vetos foram sim positivos. Eu vou demonstrar para vocês aqui que há alguns padrões nesses vetos. Vocês vão perceber que foram vetados aqueles artigos que traziam o que nós chamamos de tipos abertos. Eram crimes muito abertos que colocavam um poder muito exagerado nas mãos do juiz que interpretasse a lei. Então eu, policial, poderia cometer um fato ali que não poderia ser abuso de autoridade, a depender da interpretação de um juiz, mas a depender da interpretação do Tribunal de Justiça, do STF, do STJ, aí sim poderia ser abuso de autoridade. Isso claramente iria gerar uma insegurança enorme na atuação de juízes, de promotores de justiça, de policiais. Imagina então polícias, todo mundo que atua naquele cenário da persecução penal atuando com medo, recuando. Claro, aí claramente seria uma inversão de valores na lei de abuso de autoridade. Você acaba constrangendo aqueles que estão investigando crimes. Então, tipos abertos claramente foram afastados. Outros elementos, outros crimes que também iriam intimidar a atuação das autoridades policial, ministerial e judicial. Então, vocês vão perceber ao longo da nossa análise, vai ser uma análise um pouquinho extensa, mas vocês vão perceber que há ali critérios. Mas antes eu quero dar um exemplo para vocês do que passou de forma positiva. Repito, eu vou analisar aqui basicamente os vetos, mas eu vou dar um exemplo de um crime que não foi vetado e nos parece um grande avanço sim aí na persecução penal, em ações penais. Quer um exemplo? Vamos para a tela aqui. Olha esse crime lá do artigo 37, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Olha o que significa também uma das modalidades de abuso de autoridade. Veja. Demorar demasiadamente, e aqui percebo que já é uma expressão aberta, depende de valoração, e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, ó, e aqui serve para tribunais de justiça, para o STJ, para o STF, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar seu julgamento. Diego, não sou da área do direito, não entendi nada. Vou explicar. Aqui constitui crime de abuso de autoridade um órgão colegiado que pertence ao Poder Judiciário, e aqui vocês podem pensar em tribunais de justiça, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, que são órgãos do Poder Judiciário composto por um colegiado. Acaba sendo abuso de autoridade eles demorarem sem justo motivo de julgar um processo criminal. Quer um exemplo? Está aí a Lava Jato, em primeira instância, que é uma outra Lava Jato, que já condenou centenas, já tem mais de centenas de condenações contra corruptos, enquanto que no âmbito do Supremo Tribunal Federal, zero. Não teve nenhuma sentença, não teve nenhuma condenação. Então a ideia é, Poder Judiciário,
principalmente os colegiados, se vocês estiverem demorando demasiadamente para julgar um caso, e pode ser para absolver, para condenar, mas que julgue logo. Se estiver demorando injustificadamente, configurará abuso de autoridade. Isso é importante. Eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica no Brasil. Em primeira instância, não demora muito para um criminoso ser condenado. É rápido. Geralmente, muito menos de um ano ele já está condenado e já vai para a segunda instância. Só que, recentemente, nós tivemos a prescrição de um inquérito policial, não tinha nem virado ação penal, de um inquérito policial contra ali o ex-parlamentar Romero Jucá. Veja, o inquérito foi instaurado em 1998 e foi prescrito em 2018. 20 anos sem tramitar no Supremo Tribunal Federal, 20 anos engavetado até prescrever. Isso realmente é uma afronta à sociedade. Não estou dizendo que deve ou não ser condenado, não estou fazendo juízo de valor, mas deveria pelo menos andar, tramitar. Ora, se o Supremo não tem estrutura para isso, então vamos mudar a legislação. Mas a ideia é, se esse colegiado injustificadamente demorar para dar andamento, para julgar um caso, uma ação penal, abuso de autoridade. Então, alguns detalhes, alguns crimes, a nosso ver, foi realmente um grande avanço na legislação, porque vejam, já dizia Rui Barbosa, né? A demora aí acaba sendo uma grande injustiça. Você pode no final dar um desfecho que seria teoricamente injusto, mas a demora em si já traz uma sensação de injustiça. Mas vamos lá, vamos começar a analisar então quais foram os pontos vetados. O primeiro ponto vetado refere-se à ação penal. E já adianto para vocês que esse veto foi até interessante porque foi uma legislação inútil. Eu sinceramente queria entender quem que orientou os parlamentares a colocarem esse artigo. Foi um artigo completamente inútil. Foi o artigo 3º. Que diz que os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública. Como assim pública, Diego? É pública porque ela é dirigida por um órgão público, que é o Ministério Público, e incondicionada. Como assim? Uma vez que você tem diante dos fatos ali indícios de autoria, sabe-se lá quem foi o criminoso, e prova da materialidade, o crime efetivamente aconteceu, o promotor de justiça ou o procurador são obrigados a denunciar aquele suposto criminoso. São obrigados a denunciar. Então isso é um crime de ação penal pública incondicionada. Só que essa já é a regra do nosso sistema penal. No silêncio da lei já se trata de um crime de ação penal pública incondicionada. Então criar esse artigo só para decorar a legislação não serve para absolutamente nada. Ele já diz o que diz a regra geral. E aí os parágrafos seguintes também reforçam aquilo que já existe. Ó. Parágrafo 1º. Será admitida ação penal privada, que é a ação penal privada subsidiária da pública que nós falamos. Se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer a denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Diego, é muito complexo. Calma, não precisa nem entender isso aqui. Foi vetado e a ideia é a seguinte, só repete o que já existe no nosso ordenamento jurídico. O parágrafo 1º, seguido pelo parágrafo 2º, traz a ideia da ação penal privada, subsidiária da pública, que já está previsto na Constituição Federal, no Código de Processo Penal e no Código Penal. Não precisava de mais uma repetição desse instituto. Então isso aqui que foi vetado é inútil, não mudou nada. Vetando ou não se vetando, não mudaria absolutamente nada no nosso ordenamento jurídico. De fato, é só mais um artigo aí para decorar a legislação, tá bom? Antes de eu entrar nos crimes que foram vetados, e vocês vão entender, vão perceber que há verdadeiras aberrações que, felizmente, foram vetadas, eu quero trazer aqui um aspecto que é uma pena restritiva de direitos. O que é isso? Hoje no Brasil nós temos as penas restritivas de direitos que elas substituem, é um benefício mesmo aos condenados, elas substituem a pena privativa de liberdade. Então elas surgiram justamente para evitar o cárcere, para que o cárcere fosse uma pena só em última medida, só quando realmente necessária. E essas penas restritivas de direitos também se apresentam um rol na lei de abuso de autoridade. Mas especificamente uma, chamou a atenção. Eu preciso explicar para vocês antes que no ordenamento jurídico, o direito penal é chamado de ultima ratio.
última razão. Como assim digo? Dentre todas as esferas de controle no nosso ordenamento jurídico, e aqui eu posso citar como exemplos o direito civil, o direito tributário, o direito administrativo, o direito trabalhista, enfim, o direito penal, ele deve ser o último instrumento invocado pelo Estado. Por quê? Porque ele apresenta uma das mais severas sanções, que é o cárcere, é a pena criminal. Então, como traz a maior força do Estado contra a esfera individual do particular, deve ser a última medida. Em outras palavras, é como se eu falasse o seguinte para vocês. Toda vez que outro ramo do direito puder resolver o problema, puder resolver um conflito, eu não vou precisar do direito penal. Então, se o direito civil consegue resolver com indenização, não vou invocar o direito penal. Se o direito administrativo, se o direito tributário consegue com as suas sanções respectivas, o direito penal não será invocado. E essa pena restritiva de direito que eu vou mostrar para vocês agora é um claro exemplo que o direito administrativo já dá conta. Imagine que um policial ele comete abuso de autoridade. Esse policial ele já vai sofrer as penas pelo seu crime e ele já vai, por exemplo, poder ser exonerado, perder a função com base na lei de improbidade administrativa. Só que aqui é acrescentado um castigo a mais, um castigo que vai além, que poderia intimidar a atuação da polícia. Veja, o que está em vermelho é o que foi vetado. Vem assim o artigo 5º. As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nessa lei são. Aí vem só o inciso 3º que foi alterado. Proibição de exercer funções de natureza policial ou militar, então pode ser um policial civil, um policial federal, um policial militar, no município em que tiver sido praticado o crime e naquele em que residir ou trabalhar a vítima. Então, se o sujeito praticou abuso de autoridade, por exemplo, no município de São Paulo, ele vai ficar proibido de ser policial em São Paulo pelo prazo de 1 a 3 anos. E isso foi vetado pelo presidente. A ideia é que seria um excesso aí na punição de um policial, até porque ele já pode ser exonerado. Então essa pena intermediária fica um pouquinho fora de mão e fica um pouquinho fora de jogo, tá bom? Agora vamos para o mais importante, vamos analisar crime a crime. Todos os crimes que foram vetados, vocês vão perceber que alguns configuraram um verdadeiro perigo a operações policiais, a investigações criminais. E cuidado, não estou me referindo só à Lava Jato. Hoje a Lava Jato nós sabemos que ela virou praticamente um patrimônio nacional. Então qualquer tipo de boicote à Lava Jato já vai sofrer pressão popular. O que mais nos causa estranheza e preocupação são os casos pequenos. Imagina você que mora num município afastado e lá está se investigando um crime de corrupção praticado por servidores públicos, ou pelo prefeito, ou por parlamentares. Aí é muito mais fácil de se abafar. E você apontando para os investigadores, imagina um criminoso, um corrupto, apontando contra a polícia e imputando a polícia abuso de autoridade, imputa ao Ministério Público, aos promotores abuso de autoridade, ao juiz abuso de autoridade. Então isso vira instrumento nas mãos dos criminosos contra a persecução penal. Isso é um absurdo. Isso vai intimidar as forças de segurança pública, as forças do estado de persecução penal a trabalharem. Isso intimida. A gente sabe que na prática vai acontecer dessa forma e por isso a grande importância de vetar esses crimes. Então, ao longo dos crimes eu vou dando um exemplo de como seria aplicado isso na prática. Vamos para o primeiro, que é o crime previsto no artigo 9º. Diz o seguinte, ó, decretar medida de privação de liberdade, ou seja, decretar a prisão de alguém em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, detenção de 1 a 4 anos e multa. Quem decreta a prisão é o juiz. Então esse aqui seria o crime praticado por um juiz. Mas vejam a expressão aberta, manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Todo juiz, quando vai decretar uma prisão cautelar, que seja uma prisão no curso de uma ação penal, no curso de um processo, esse juiz ele vai analisar se houve ou não o preenchimento dos requisitos que a lei determina. Vou dar um exemplo. Imagine um criminoso que está prestes a fugir do país, está respondendo à liberdade. Ou então um criminoso que ele intimida, ele ameaça testemunhas, ou que ele está destruindo provas. Eu dei exemplo de hipóteses que se admite a prisão preventiva. Então o juiz vai lá, opa, está destruindo provas, vai ficar preso durante o processo, justamente para preservar a instrução processual, justamente para preservar as provas até o final desse processo. Aí imagine, perceba que uma expressão muito aberta como essa, ela vai gerar dúvidas. Quantas vezes um juiz ele não decreta a prisão preventiva e depois a defesa recorre e o tribunal entende que não é bem assim. Não acha que preencheu e vai lá e revoga e concede liberdade provisória para aquela pessoa. Nesses casos, se o tribunal divergir do juiz, o juiz poderá responder por abuso de autoridade. Porque ele fez uma interpretação incorreta. Mas só o fato de eu falar em interpretação incorreta já é uma expressão aberta.
já invoca-se um subjetivismo absurdo, exagerado, ou seja, vai da cabeça de quem interpreta. Diego, uma hora essas interpretações vão acabar, sim. E quis o nosso constituinte originário que a última interpretação fosse dada pelo Supremo Tribunal Federal. Então pense você, um juiz de primeira instância, ele interpreta que deve se prender preventivamente um réu. E aí o tribunal fala, deve mesmo, vamos manter. O STJ, vamos manter. Aí chega o Supremo, um ministro numa decisão monocrática, ele vai falar o seguinte, fala, olha, eu acho que não é o caso. Ele revoga a prisão e ainda manda se investigar aquele juiz de primeira instância por supostamente ter praticado abuso de autoridade. Com certeza isso geraria uma intimidação indireta aos juízes. Juiz nenhum ia ter vontade de prender no curso do processo. Para que ele ia prender alguém se ele estaria colocando o cargo dele, a própria integridade, o direito de ir e vir dele ali em risco? Ele poderia ser preso pelo crime de abuso de autoridade. Então aqui, ao nosso ver, foi um grande, um positivo veto. Próximo crime, crime do artigo 11º, vejam. Executar a captura, ó, prisão. A prisão ou busca e apreensão de pessoa que não esteja em situação de flagrante delito. Então prendi uma pessoa que não está em flagrante delito. Ou sem ordem escrita da autoridade judiciária, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei, ou de condenado ou internado fugitivo. Então é basicamente o seguinte, você prender alguém, autoridade pública, prender alguém, executar uma prisão, a busca e apreensão de alguém que não está em flagrante delito ou sem ordem de um juiz, sem ordem de prisão. Pô, Diego, mas não deveria ser abuso de autoridade? Calma. Quando você fala em prisão em flagrante, também demanda um juízo de interpretação. Esse crime aqui claramente viria para intimidar a atuação da polícia. Como assim? Tudo bem, prender sem ordem judicial e sem situação de flagrante já é abuso de autoridade. Isso na lei anterior já é abuso de autoridade. Mas imagine um policial, isso aqui claramente é pressionar os policiais na audiência de custódia. Imagine um policial que ele prende em flagrante alguém cuja pessoa acabou de furtar um carro. É o que nós chamamos de flagrante presumido. Como assim? A vítima liga uma visera e falou, acabaram de furtar meu carro, o carro é desse jeito, placa tal, e a pessoa tem essa cara. Roubaram, colocou a arma na minha cabeça e roubaram. Meia hora depois, uma viatura da Polícia Militar encontra o sujeito com as mesmas características e dirigindo o carro objeto de roubo. Só que está desarmado e tudo mais. A polícia efetua a prisão em flagrante. Depois esse cara na audiência de custódia vai falar o seguinte, fala, não, eu não estava em flagrante delito, eu fui enganado na verdade, foi uma terceira pessoa que roubou e me vendeu, eu não sabia, eu sou um terceiro de boa fé. E começa a contar todas aquelas histórias que quem é da área criminal já ouviu muito em audiências de custódia. O policial, alguma autoridade judiciária poderia interpretar que o policial prendeu numa situação de que não era flagrante delito. Isso claramente iria intimidar a atuação da polícia. Isso é só um exemplo, nós podemos pensar em diversos outros. Então mais um veto aqui ao nosso ver. Interessante, importante. Vamos para mais um. Agora só o inciso 3º do artigo 13. O artigo 13 permanece, só o ponto que está em vermelho aqui. Vejam. Com o estrangeiro preso ou detento, então aqui já parte do pressuposto que a vítima é uma vítima presa, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. A, por exemplo, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiros. É basicamente como se algum agente penitenciário, algum policial, algum delegado falasse o seguinte, falou, olha, ou você confessa o crime ou eu te encho de porrada. Então aqui o policial, a autoridade policial ameaça o sujeito a produzir uma prova que ele não quer, a ser forçado a produzir uma prova contra si mesmo. Só que existe um princípio que está expressamente previsto em tratados internacionais e implicitamente na nossa Constituição Federal, que é o princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. E já temos mecanismos de direito processual penal para inibir essa prática. Se um delegado de polícia age dessa forma, aquela confissão ela é tida como prova ilícita e, portanto, desentranhada do processo. Ou seja, ela nunca será utilizada em prejuízo daquele sujeito. Então, se ela já não será, a ideia é a seguinte, eu não posso intimidar os policiais com o crime de abuso de autoridade, porque isso pode ser invertido pelo criminoso. Qualquer tipo de confissão numa delegacia ou prova que o criminoso acabou produzindo de forma espontânea, a gente sabe que numa delegacia assim funciona. Às vezes o sujeito ele é preso em flagrante e ele produz provas, ele confessa de forma espontânea. Só que durante o processo começa a ser instruído por um advogado de defesa, ele começa a mudar as versões.
E aí depois ele pode ser questionado pelo juiz, mas peraí, na fase policial você disse A e agora você está dizendo B, qual é a verdade? Ele poderia muito bem falar, mas juiz, eu fui constrangido, eu fui intimidado pela polícia a confessar. Então, de novo, o ônus da prova se inverteria. O ônus da prova passaria a recair sobre os policiais. Então os policiais responderiam como se fossem verdadeiros criminosos e a fé pública deles simplesmente seria deslocada aos criminosos. Então aqui, justamente pelo risco. Agora, se num caso concreto for comprovado que um policial realmente forçou, constrangeu, praticou violência para que um sujeito, um suspeito, confessasse um crime ou produzisse prova contra si mesmo, repito, ele já responderá com a legislação atual, ele já responderá por crime e aquela confissão ou prova produzida pelo sujeito, pelo investigado, já será declarada como nula, já será declarada como prova ilícita. Então a ideia aqui foi não intimidar ainda mais as forças policiais. Vamos virar a página. Vamos para mais uma. Essa é interessante, essa aqui foi vetada na íntegra. Fotografar ou filmar, permitir que fotografem ou filmem, divulgar ou publicar fotografia ou filmagem de preso, não pode tirar foto de preso, internado, investigado, indiciado ou vítima, sem o seu consentimento ou com autorização obtida mediante constrangimento legal, com o intuito de expor a pessoa a vexame ou execração pública, detenção de 6 meses a 2 anos e multa, e o parágrafo único. Não haverá crime se o intuito da fotografia ou filmagem for de produzir prova, investigação criminal ou processo penal, ou de documentar as condições de estabelecimento penal. Eu vou ser bem franco com isso aqui. Isso aqui já é uma tendência de alguns anos já para acontecer. Sabe esses programas sensacionalistas? Você está lá assistindo, vai lá o repórter na delegacia, ó, fulano acabou de assassinar não sei quantas pessoas, mostra a cara do sujeito, aí o sujeito está lá algemado pelas costas, às vezes o policial até vira o sujeito para ser filmado pela imprensa e tal. Isso, se for autorizado pela polícia, no caso, é feito geralmente em delegacias, o policial responderá por abuso de autoridade. Percebo que isso é uma clara inversão de valores. Ah, Diego, mas espera aí. Eu ouvi falar que existe o princípio da presunção de inocência. O sujeito está lá na delegacia, mas ele deve ser presumido inocente. Sim, isso não muda. Ele deve. Mas também é um direito do cidadão saber o que está acontecendo e o princípio da publicidade recai sobre a atuação da polícia. Eu, cidadão, eu quero saber por que aquele sujeito está preso, o que ele fez, se ele foi preso em flagrante, o que tem contra ele, eu quero saber. É uma forma de eu me proteger, eu olhar a cara daquelas pessoas que foram pegas em flagrante no cometimento de crimes. Agora, eu começar a inverter os valores e falar que o policial que fotografar um criminoso, um policial que permitir que se fotografe um filme criminoso, esse policial ele precisa da autorização do criminoso? Porque se ele não tiver autorização, ele vai responder por abuso de autoridade? Veja, isso é uma verdadeira inversão de valores. Isso começou com aquela ideia das algemas lá atrás. A algema no Brasil sempre foi a regra. A partir do momento que começou a aprender o alto escalão da política, de empresários, de banqueiros, principalmente no mensalão, aí o Supremo começou a falar, opa, não, a algema deve ser excepcional, está constrangendo o coitadinho, mostrando nas câmeras que ele está algemado, isso vai estigmatizá-lo. Aí começou a inverter as regras. Então cuidado, esse é mais um exemplo de que se pressiona policiais a manter o sigilo da identidade de criminosos, tirando essas informações da própria população. Esquisito, mas um veto, a nosso ver, positivo. Vamos para mais um. Aqui só foi vetado o parágrafo único. Constranger a depor sob ameaça de prisão, pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Então isso aqui continua crime de abuso de autoridade. Por exemplo, um delegado que ele pressiona, ele ameaça um advogado a depor contra o seu cliente. O advogado tem o dever de ficar em sigilo. Ou um padre, ou um médico. Opa, abuso de autoridade. Agora, o parágrafo único foi vetado. Vejam, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Mas peraí. Se está um advogado na condição de testemunha que fala, ó, eu vou ficar em silêncio, e o juiz, o delegado, ele continua interrogando, ele vai perder o tempo dele. O sujeito vai continuar quieto, a autoridade pública vai continuar interrogando e não vai dar em nada. Beleza. Ou seja, eu não vou ter nenhuma prova, é tudo inócuo, é tudo inútil. Mas eu não posso chamar essa tentativa de questionar a pessoa que está em silêncio de abuso de autoridade, fere a proporcionalidade.
E aí vem o inciso segundo. De pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Ou seja, tá lá o delegado e fala, ó, vamos conversar, vem aqui na minha sala, vou te interrogar. Aí o sujeito, às vezes que foi preso em flagrante, fala, ó, eu só vou abrir a boca na presença do meu advogado. Quando ele vier, eu falo. E mesmo assim, o delegado continua tentando. Ora, a tentativa, se não houver ameaça, se não houver constrangimento, se não houver violência, ela é válida. Se não há nenhum tipo de constrangimento direto contra aquele suspeito, eu não posso chamar aquela tentativa do delegado que quer investigar, que quer colher elementos de informação para apurar aquele crime, eu não posso chamar isso de abuso de autoridade. Então nos parece que esse parágrafo único, de fato, ele extrapolava a razoabilidade e, portanto, foi vetado. Beleza? Vamos continuar. Vamos para o artigo 16º agora. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E o parágrafo único. Incorre na mesma pena quem? Como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo a falsa identidade, cargo ou função. Isso aqui é maluco. Agora eu vou explicar para vocês. A ideia é o seguinte, se eu, policial, vou prender alguém, eu tenho que me apresentar. Falar, ó, aqui sujeito, sargento fulano, delegado Beltrano, eu preciso me identificar para o criminoso. Ah, Diego, mas um funcionário público não tem o dever de se identificar? Calma. Há muitas investigações, há muitas operações policiais, e às vezes com a participação do Ministério Público, que são operações sigilosas, e às vezes por meio de agentes infiltrados, por policiais que não podem se identificar. Você assiste televisão, quantas vezes não passa na televisão policiais que acabaram de prender, inclusive corruptos famosos, grandes colarinhos brancos aí, encapuzados, eles não querem se identificar para não sofrer retaliação amanhã, para não sofrer pressão amanhã. Então há exceções no ordenamento jurídico que permite que o policial, que o agente policial mantenha sigilo da sua própria identidade por questões de segurança pessoal. Isso o ministro Sérgio Moro ele explicou muito bem ontem, não tem como. Foge a razoabilidade você constranger o policial a ter que se identificar para o criminoso. Imagina uma operação de investigar um crime organizado poderosíssimo, e o sujeito tem que dar a cara e falar, ó, eu sou o policial tal, eu estou te investigando, estou te prendendo. Você acabou com a vida do cara. Então o ordenamento jurídico que coloca o Estado, que coloca aquele policial em risco para exercer o seu papel, não pode ao mesmo tempo pressioná-lo, constrangê-lo, intimidá-lo. Não seria minimamente razoável, seria no mínimo incoerente, tá bom? Então mais um crime aqui ao nosso ver corretamente vedado. Vamos lá, 17º. O vídeo está ficando extenso, pessoal, mas realmente aqui a gente vai fazer uma análise completa, dá para você ir em crime por crime, assistindo, complementando depois. Vamos lá. Submeter preso, internado ou apreendido ao uso de algemas. Esse o presidente já tinha anunciado que ia vetar. Ou de qualquer outro objeto que lhe restringe o movimento dos membros, não pode prender. Quando manifestamente, olha o problema, manifestamente não houver resistência de prisão, internação, apreensão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do próprio preso, internado, apreendido, da autoridade ou de terceiros. Então a ideia basicamente é a seguinte, isso aqui já tem súmula do Supremo, já tem lei criminalizando essa conduta, mas agora ela seria transformada em abuso de autoridade. Se o criminoso, acabei de prender em flagrante, se o criminoso ele não oferece risco de fuga, ele não oferece risco contra a própria integridade, ou integridade de terceiros, ou de policiais, ele tá quietinho, tá com cara de anjo, eu não posso algemá-lo. Beleza, mas vejam, quando ele está numa condição de manifestamente fuga ou não manifestamente, tudo isso são expressões abertas, genéricas. Eu estou exigindo que o policial tenha uma bola de cristal. Como é que eu vou exigir isso do policial? Fala, policial, ó, se não tiver ameaça de fuga, não algeme. Aí o policial, beleza, vou confiar no criminoso, não algemo. Aí o sujeito foge. Quem vai responder? O policial. O sujeito tem que ter bola de cristal agora. E aí, se algemar, abuso de autoridade para o policial, logo, a prisão é ilegal, relaxa a prisão de alguém que acabou de ser preso em flagrante, olha que maluquice. Então, eu estou constrangendo o policial a prever o futuro de que o sujeito não vai fugir, de que não há risco de fuga, e se ele não fizer dessa forma, ele que responderá por abuso de autoridade. Uma verdadeira esquizofrenia jurídica. Me parece até que, às vezes, o próprio crime organizado pressiona, apresenta esses projetos de lei, não é possível. Se eu fosse um criminoso, eu ia adorar isso aqui sendo aprovado. Olha o que diz aqui o parágrafo único. Ó. A pena aplicada em dobro se o internado tem menos de 18 anos, então se o algema menor de idade fora dos requisitos legais, a presa, ó, é mulher, internado ou apreendida, estiver grávida no momento da prisão
internação ou apreensão com gravidez demonstrada por evidência ou informação, olha que frágil isso, por mera informação, o fato ocorrer em penitenciária, não posso algemar em penitenciária agora, fora desses critérios legais. Então realmente isso aqui extrapola o mínimo de bom senso. Felizmente foi vetado. Permanece como ilegal o uso de algemas quando não necessário, permanece, temos súmula do Supremo, temos uma legislação específica nesse sentido, mas pelo menos não será crime de abuso de autoridade. Beleza? Vamos seguindo. Artigo 20. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. O advogado ele tem esse direito. Então imagine que ele vai para uma audiência defender o seu cliente e o seu cliente está preso. O cliente chega escoltado, chega no momento da escolta, ele quer conversar com o cliente isoladamente. Isso é um direito do advogado. E aí se o policial enroscar um pouquinho e falar, não pode, não vou deixar, abuso de autoridade. Então aqui mais uma vez, isso aqui poderia ser manobra. Vejam, eu sou advogado, criminalista. Então eu não quero generalizar e tratar a classe com desdém ou de forma pejorativa. Eu sou advogado, eu atuo na área, não por opção eu defendo, geralmente eu atuo mais como assistente de acusação e na área da docência. Mas eu já vi casos do advogado que ele acaba dando um chilique na audiência e fala que não deixaram, pede para constar em alta porque não deixaram ele entrevistar o cliente e ele nem pediu, ele foi só para construir uma prova ali para tentar anular a prisão. É uma velha armadilha aí da defesa, isso pode acontecer. Então justamente pelo risco eu não posso imputar ao policial que só às vezes supostamente não deixou ele conversar com o cliente de abuso de autoridade. Aqui também extrapola um pouquinho. E aliás, se isso efetivamente acontecer, esse policial ele já vai responder administrativamente por improbidade, inclusive ele pode até perder a função. Então eu não preciso invocar o direito penal para imputá-lo ainda um abuso de autoridade. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Vamos agora para o inciso 2º, que foi vetado, do artigo 22. Invadir ou adentrar clandestino ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nela permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Ou seja, uma autoridade pública invadindo a sua casa. Isso é abuso de autoridade mesmo, e esse trecho não foi vetado. Correto. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput desse artigo, quem? Olha o problema. Cuidado, vamos diferenciar. Esse caput aqui, esse artigo 22, aqui o sujeito invade, por exemplo, sem ordem judicial. Claro, isso é abuso mesmo. Imagina que chega um sujeito fardado, invade a sua casa, você tem que fazer o quê aqui, ó? Tô invadindo para te prender. Pô, mas você não tem ordem judicial, tá, não interessa. Te prendi. Isso é abuso. Agora percebam como no parágrafo seguinte, no parágrafo 1º, inciso 2º, eles tentam equiparar uma situação que não é equiparável. Vejam. Incorre na mesma pena quem executa mandado de busca e apreensão. Ó. Você está executando é porque aqui ó, tem ordem judicial. Aqui tem ordem. Executa mandado de busca e apreensão em imóvel alheio ou suas dependências, mobilizando veículos, pessoal ou armamento de forma ostensiva e desproporcional. Meu Deus do céu, o que é desproporcional? Vai da cabeça de quem interpreta. É um tipo extremamente aberto. É como se eu falasse o seguinte, policial, você está com ordem judicial, o sujeito às vezes resiste, não abriu o portão, vocês meteram o pé na porta, ordem judicial durante o dia pode fazer isso, meteu o pé na porta, mas eu acho que você foi desproporcional, eu acho que você foi ostensivo demais. Meu Deus do céu, isso é muito interpretativo, é muito aberto. O sujeito está cumprindo o papel dele e ainda corre o risco de responder por abuso de autoridade. Ó. Ou, mais uma expressão aberta, ó. Ou de qualquer modo, extrapolando os limites da autorização judicial para expor o investigado à situação de vexame. Aliás, isso se acontecer, um policial, quando invade um domicílio mediante ordem judicial, ele está amparado por aquilo que nós chamamos de estrito cumprimento de um dever legal. Ponto. Agora, se ele extrapolar, ele naturalmente responderá pelo excesso. A lei penal já admite que esse policial ele acabe respondendo pelo excesso. O problema é, essa lei de abuso de autoridade estaria trazendo uma figura que estaria tornando esse ato abuso de autoridade, só que de forma muito mais aberta. Qualquer interpretação contrária ao que efetivamente aconteceu poderia gerar uma acusação de abuso de autoridade para aquele policial que só estava cumprindo o seu papel. Perigosíssimo e corretamente vetado ao nosso ver. Próximo, artigo 26 aqui, ó. Induzir ou instigar pessoa a praticar infração penal. Então aqui a autoridade só está induzindo ou só está instigando. Pessoa a praticar infração penal com o fim de capturar em flagrante delito fora das hipóteses previstas em lei. Isso aqui me parece uma loucura.
É como se o policial falasse, ó, fulano, você não quer furtar aquele estabelecimento para eu te prender? Ó, rouba lá, mata lá que eu... Beleza, mata lá que ninguém vai fazer nada. Aí o sujeito pratica um crime, eu vou lá e prendo em flagrante. Tá esquisito essa redação, foi bem mal feita. Aí vem o parágrafo 1º. Se a vítima é efetivamente capturada em flagrante, pena maior, qualifica. Parágrafo 2º. Não configura o crime as situações de flagrante esperado, retardado, prorrogado ou diferido. A título de exemplo, nós temos aquelas espécies de flagrante que o policial fica de campana, só esperando o melhor momento para dar o bote. Isso não seria abuso de autoridade. O abuso de autoridade é o policial instigar alguém a praticar crimes para no ato seguinte prender em flagrante. Isso aqui é meio esquisito, é ridículo isso aqui. Também juízo de interpretação. Eu fico imaginando uma audiência de custódia. O preso em flagrante falando o seguinte, falou, olha, mas eu roubei porque o policial falou para eu roubar, eu roubei. Ele praticou abuso de autoridade. Eu não, eu só obedeci o policial. Isso aqui tá meio esquisito. Meio não, talvez um dos tipos penais mais malucos que eu já vi na minha vida. Vamos continuar. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado. Então vejam, é o promotor de justiça, é o policial prestando uma informação supostamente falsa para prejudicar o investigado. Isso aqui, beleza, isso aqui mantém. Aí viu o parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, com igual finalidade, omite dado a informação sobre fato juridicamente relevante e não sigiloso. Opa. Pessoal, toda investigação tem lá suas estratégias. Toda investigação, uma investigação policial, o delegado ele tem a sua discricionariedade, ele vai investigar, ele tem liberdade para investigar como ele achar melhor e mais conveniente. Então tem situações que você não é obrigado a revelar. O que está sendo dito aqui é o seguinte, olha, promotor de justiça, policial, se vocês não revelarem tudo o que sabem, vocês vão responder por abuso de autoridade. Eu estou praticamente atrofiando a investigação. Eu estou praticamente sufocando os meios de investigação em benefício dos investigados. Mais uma grande inversão que corretamente foi vetada. Apenas o parágrafo único aqui foi vetado. Vamos ver a página. Artigo 30. Dar início, esse para mim é um dos piores, dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Detenção de 1 a 4 anos e multa. E numa leitura mais ingênua, vocês podem desconfiar. Pô, Diego, mas qual é o problema? Imagina um promotor que denuncia alguém que não cometeu crime ou que sabe inocente. Isso não é errado? Vejam, pessoal, claro que é errado. E para isso já existe crime, que é o crime de denunciação caluniosa, pena de 2 a 8 anos, lá no artigo 339. Já existe crime para isso. O problema são as expressões abertas aqui. As expressões abertas aqui claramente irão constranger o promotor de justiça. Vou explicar, vocês vão entender. Quando um sujeito supostamente pratica um crime, imagine-se que ele supostamente estuprou alguém. É instaurado inquérito policial e ao final o delegado ele pode concluir que houve estupro. O promotor quase nunca ele tem todas as provas. Geralmente ele tem apenas indícios, fortes indícios. Ele tem fortes indícios de que aquele sujeito é o estuprador e ele tem a prova de que o crime aconteceu, alguém estuprou. Então geralmente isso já é o suficiente para ele denunciar, ele vai denunciar. Então ele denuncia por quê? Porque o processo penal, ele também é um instrumento do Estado para descobrir se o sujeito é ou não é culpado. É justamente nos autos da ação penal onde o réu, o acusado, ele vai exercer o seu direito de defesa. Ele vai usar do contraditório e da ampla defesa. Tanto é que o promotor de justiça ele não é obrigado a pedir a condenação a todo custo. Imagine um promotor que denunciou e no meio da fase de instrução, no meio da fase de produção de provas, ele percebe que não, o sujeito na verdade não estuprou ninguém, não era ele, era o irmão gêmeo. Vamos pensar assim. Aí acabaram trocando, confundindo ali as pessoas e uma confusão até justificável. Dava para confundir. Às vezes um usou o documento do outro, isso acontece muito no meio criminoso, usou o documento falso, usou o documento do irmão e tudo mais. Enfim. E no meio do caminho ele descobre que aquele sujeito não é o culpado. O promotor vai ser um dos primeiros a pedir a absolvição. Agora, imagine o seguinte. Imagine a defesa usando isso a seu bel prazer e falando o seguinte, opa, então o promotor quando denunciou, ele denunciou sem justa causa, sem o devido fundamento. Esse promotor ele merece responder por abuso de autoridade. Aí logo em seguida vem uma ação para pedir indenização para o Estado. Então percebam, pessoal, por conta da própria natureza da persecução penal, todo início de uma investigação, de um processo penal, ele é frágil, ele vai sendo construído e se tornando robusto ao longo do caminho, até
até, por exemplo, chegar na sentença de primeira instância, de primeiro grau. Então eu não posso constranger o promotor a ter medo de denunciar. Senão o promotor vai ter medo de denunciar todo mundo. Pô, eu só vou denunciar quando tiver todas as provas. Porque se eu tiver grandes indícios, mas não tiver uma certeza insofismável, eu não vou denunciar, com medo de responder por abuso de autoridade. Esse aqui, para mim, foi um dos artigos mais perigosos e corretamente vetado. Vamos agora para o artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos. Então, estou negando ao sujeito que está sendo investigado, ao seu advogado, que ele tenha acesso ao processo de investigação preliminar ou termo circunstanciado, ao inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, não deixar ele tirar xerox do inquérito, ressalvado o acesso de peças relativas a diligências em curso. Então, aquilo que está sendo investigado, aquilo que está em andamento, ele realmente não vai poder ter acesso. Ou que indique a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Ou seja, não posso deixar ele ter acesso àquelas informações cujo sigilo é imprescindível. Como é que eu sei que o sigilo é imprescindível? Depende de juízo de interpretação. Hoje, se um policial nega acesso ao advogado ter acesso ao inquérito, às peças de investigação já escritas, já cabe, por exemplo, reclamação, já cabe, por exemplo, mandado de segurança, já cabe, por exemplo, habeas corpus se o sujeito estiver preso, cabe outras medidas para fazer exercer esse direito. Por quê? Porque durante essas ações, essas reclamações, pode ser que o policial esteja correto, pode ser que seja uma informação que demanda um sigilo. Por quê? Porque senão pode prejudicar atos futuros de investigação. Então, nesse caso, como depende de um crivo, de uma análise retida, eu não posso, de forma preliminar, imputar abuso de autoridade ao policial. E já há outros mecanismos, sem a necessidade do direito penal, que já conseguem dar solução a esse tipo de problema. Então, mais um caso aqui de veto, ao nosso ver, correto. Vamos para o artigo 34. Deixar de corrigir de ofício, ou seja, sem ninguém ter pedido, ou mediante provocação, com competência para fazê-lo, erro relevante. O que é um erro relevante? É uma interpretação pura, que sabe existir em processo ou procedimento, detenção de 3 a 6 meses ou multa. A ideia é a seguinte, imaginem que numa denúncia, um promotor, ele acabou pedindo um crime para mais. Aí lá no final, o sujeito é condenado só por um dos crimes, o segundo não. Prejudicado, poderia falar o seguinte, falar, não, esse promotor ele me acusou além da conta, ele poderia ter corrigido a denúncia e não corrigiu. Ele deveria ter corrigido, ele me acusou de crimes que não deveria. Ou então o juiz, às vezes, ele acaba condenando por um crime a mais e que o tribunal reforma e acaba absolvendo de um dos crimes. Eu poderia apontar o dedo para esse juiz e falar, ó, você não corrigiu a tempo, você deveria ter corrigido, você imputou um crime a mais àquele sujeito. Então, se essa pessoa não corrige a tempo de ofício, vai responder por abuso de autoridade. O problema é isso aqui, ó, erro relevante, fica aberto, abre uma margem de interpretação enorme. Amanhã, se algum tribunal, se algum ministro, ele acabar não indo com a cara daquele juiz, e aqui qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, ele poderá, por exemplo, pedir de ofício a instauração de uma investigação por abuso de autoridade daquele juiz. Vamos lá, vamos para mais um crime. Coibir, dificultar ou impedir por qualquer meio, sem justa causa, a reunião, a associação ou agrupamento pacífico de pessoas para fim legítimo. Esse é um dos tipos mais abertos que eu já vi aqui, ó. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Imagine um policial que está dificultando sem justa causa. O que é justa causa, Diego? É aquilo que não está amparado na lei, demanda interpretação pura. A reunião ou agrupamento pacífico de pessoas para um fim legítimo. Isso aqui, na verdade, prestem bem atenção nesse artigo, isso aqui, na verdade, é para imputar crime de abuso de autoridade contra policiais que estão ali diante de manifestações. Imagine uma manifestação, aí chega a polícia, ela começa a dispersar a manifestação, tacar bomba de borracha. Se a manifestação é pacífica, claro, os policiais devem responder por abuso de autoridade. Agora, qual que é o problema? Muitas manifestações não são pacíficas. O pessoal taca pedra na polícia, quebra, depreda patrimônio alheio, sai destruindo carros, começa quebrando tudo, sai saqueando lojas, às vezes tacando fogo em ônibus. E se o policial agir, ele corre o risco de tomar uma imputação de abuso de autoridade. Digo, mas
Num caso concreto, esse policial provavelmente seria absolvido. Sim, mas isso constrange, inibe a atuação de um bom policial. Porque esse policial, ele vai contratar advogado, ele vai gastar dinheiro do bolso dele, ele vai se defender. No final ele é absolvido e não tem o menor ressarcimento, não tem nada. Vai ficar com prejuízo. Isso tira o estímulo e o sujeito acaba respondendo por abuso de autoridade, mesmo tendo cumprido o seu papel. Então, justamente por casos, aqui ó, pacífico, essas expressões abertas que demandam interpretação, foi corretamente vetado. Mas digo, e se o policial agredir alguém numa manifestação e por excesso? Já há crime de abuso de autoridade. Essa lei, um dos artigos que o presidente não vetou, é justamente a agressão de um policial sem justo motivo. Ele agride sem necessidade. Já há crime de abuso de autoridade. Então, quando eu falo que foi corretamente vetado, não é porque aquelas situações efetivamente criminosas não estão amparadas, elas estão. Esse problema, esse tipo de crime, justamente causa um risco para situações onde não houve crime, mas, claro, a depender da narrativa, a depender das interpretações, um policial honesto, um policial que está cumprindo o seu papel legal, ele pode responder por abuso de autoridade. Beleza? Vamos para mais um. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação. Esse aqui é o caso da Lava Jato lá com PowerPoint. Inclusive em rede social, a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Isso aqui está muito claro. Isso aqui, na verdade, é para pressionar os investigadores a manter o sigilo dos investigados. Não pode falar quem está cometendo crime, não pode falar mais quem está sendo investigado. Imagina um delegado que ele começa a investigar criminosos de colarinho branco que estão desviando bilhões dos cofres públicos. Se não terminou a investigação ainda, segundo esse artigo, se o delegado der entrevista e falar, ó, estamos investigando fulano de tal porque supostamente ele desviou bilhões. Esse delegado, só por falar isso, ele vai responder por abuso de autoridade, porque se não terminou a investigação, ou se não houve acusação formal, se o promotor não denunciou, ele tem que ficar quieto, ele tem que calar a boca dele, porque se ele falar contra um criminoso que ainda é presumido inocente, é o policial que comete abuso de autoridade. Então, mais uma vez, mais um exemplo de clara inversão de valores, clara inversão de ótica aqui, onde o poste está urinando no cachorro, né, pessoal? Vamos lá. E mais um crime aqui, esse na verdade, o artigo 43 que foi vetado, criava um novo crime lá no Estatuto da OAB. Olha o crime que eles estavam tentando criar no Estatuto da OAB. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 7º do Estatuto da OAB. Muito genérico, o que é violar? Pô, isso aí vai ter que ter todo um procedimento para saber se houve uma violação ou não. É um crime puramente doloso, eu preciso comprovar que houve uma violação dolosa a algum direito de um advogado. Isso poderia virar mais um instrumento ali de intimidação em advogados, claro, não todos, aqueles inescrupulosos contra as autoridades públicas. Então, pessoal, aqui é o nosso ver também corretamente vetado. Esses foram os vetos apontados pelo presidente da República. Opinião pessoal. Acertou em todas. Eu ainda acho que há alguns crimes ali, um ou outro, que poderiam também ter sido vetados. Eu ainda acho que essa lista de vetos poderia ter sido maior. Mas com certeza preciso admitir que os mais perigosos, aqueles que traziam um efetivo risco aos trabalhos da polícia, do Poder Judiciário, do Ministério Público, dentre outros órgãos de atuação direta ou indireta na persecução penal, os mais perigosos foram vetados. Agora, repito, esse veto é precário. Pode ser que o Congresso Nacional casse o veto. Sinceramente, acho que isso não irá acontecer. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que pautou com urgência, que foi ali uma votação que não teve a mínima fiscalização, aquela loucura para pautar para ser aprovado essa lei de abuso de autoridade, foi o mesmo Rodrigo Maia que falou que se o presidente vetasse, iria respeitar e concordar e auxiliar na manutenção dos vetos. Me parece um jogo político para receber os louros, o protagonismo dessa lei de abuso de autoridade, enfim. Então o próprio Congresso já sinaliza em parte que vai manter os vetos do presidente da República. Sendo mantido os vetos, ou seja, tendo uma lei de abuso de autoridade conforme ela está hoje, ela permanece hoje, após os vetos, nós voltaremos aí posteriormente para dar uma aula completa para vocês, mas não mais falando dos vetos, daquilo que foi efetivamente afastado do mundo jurídico, mas para falar daquilo que permanece em vigor. Então, sendo aprovado efetivamente, tendo a sua vigência, a produção dos seus efeitos jurídicos, nós voltaremos para dar uma aula aqui para vocês sobre a nova lei de abuso de autoridade e o que eventualmente constituirá ou não crime de abuso de autoridade. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Detalhe, depois se inscreva no meu canal também, aí na descrição do vídeo aí
Pura Opinião, é meu canal recente, vamos dar uma força lá, vamos dar uma curtida lá, vamos se inscrever também, vou postar esse vídeo lá também e conto com a força de vocês, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que depois a gente volta para responder. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.